Bloco 7, Conhecimentos específicos, eixo temático 3, assunto, políticas públicas e programas governamentais. As diferentes conceituações de políticas públicas podem variar dependendo do enfoque teórico e das perspectivas adotadas por diferentes estudiosos. No entanto, em resumo, podemos destacar algumas abordagens comuns. A abordagem normativa ou prescritiva enfoca como as políticas públicas deveriam ser formuladas e implementadas para alcançar objetivos específicos, muitas vezes considerando princípios éticos e valores. A abordagem descritiva ou analítica concentra-se na análise dos processos envolvidos na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, buscando entender como elas realmente funcionam na prática. A abordagem institucional destaca a importância das instituições governamentais e não governamentais na formulação e implementação de políticas públicas, considerando como as estruturas organizacionais influenciam o processo decisório. Abordagem setorial ou temática foca em políticas públicas específicas relacionadas a setores ou temas específicos, como saúde, educação, meio ambiente, etc. Abordagem de ciclo de políticas divide o processo de políticas públicas em diferentes fases, como agenda setting, definição da agenda, formulação, implementação e avaliação, proporcionando uma compreensão sequencial do desenvolvimento das políticas. Abordagem de redes ou network considera as interações e relações entre diferentes atores públicos e privados na formulação e implementação de políticas públicas, destacando a importância das redes de atores na tomada de decisão. Abordagem de governo eletrônico leva em conta o uso de tecnologias da informação e comunicação para melhorar a eficiência e a participação na formulação e implementação de políticas públicas. Estas são apenas algumas perspectivas e abordagens comuns, cada uma oferece uma maneira única de entender as políticas públicas, refletindo a complexidade e a diversidade desse campo de estudo. Políticas públicas e programas governamentais. Políticas públicas são apenas aquelas decisões e ações que se revestem de autoridade política soberana. Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão política e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Do ponto de vista do modelo de gestão pública, um aspecto relevante é a distinção entre as atividades exclusivas do Estado daquelas que podem ser exercidas por outras instituições na implementação das políticas públicas. São consideradas exclusivas do Estado as atividades de formulação de políticas, de fiscalização, de tributação e de regulação. A avaliação pelo gestor público das políticas, programas e projetos implementados pela administração pública pode ser realizada segundo 3 metodologias básicas: a avaliação de metas, a avaliação de impacto e a avaliação de processo. A avaliação de processo tem como objetivo medir o grau de cobertura do programa ou projeto, estabelecer o grau em que está alcançando a população beneficiária e produzir dados para a reprogramação das ações. O envolvimento e a participação democrática do cidadão são considerados essenciais em política pública. Um instrumento que possibilita a participação do cidadão na definição de responsabilidades, missão, objetivos e metas e controle social de políticas públicas denomina-se Conselho. De acordo com a tipologia de Theodore Lowe, uma política efetivamente democrática se apoia em políticas redistributivas, pois são essas que permitem uma mudança nos padrões de distribuição da riqueza de uma sociedade. Com relação às 3 dimensões clássicas da Policy Analysis, considere a dimensão institucional da Politics tem em vista os processos políticos de caráter conflituoso, dizendo respeito à imposição de objetivos e decisões que afetam a distribuição de poder numa comunidade. Nos casos de políticas setoriais novas e fortemente conflituosas, como é o caso da política ambiental, tende a inverter-se a relação de causalidade esperada entre polity, politics e policy.
A prática comum da Policy Analysis de considerar a Polity como variável independente e a Policy como variável dependente tem se mostrado inadequada para os casos de países em desenvolvimento. Em contraste com a teoria weberiana, a análise das políticas públicas nos estados contemporâneos mostrou que as burocracias são capazes de coletar e processar informações relevantes e possuem expertise necessária para exercer um papel central na formulação das políticas. Quando se trata de implementar uma política que exige o contato direto da burocracia com os cidadãos, deve-se incluir mecanismos de participação da burocracia implementadora tanto na formulação como na execução da política. Bons estudos e até o próximo vídeo.